E aí, galera, beleza? Eu sou Jaguar, o seu professor de biologia, e nesta aula nós vamos começar a estudar o filo dos moluscos, tá? O filo molusca, beleza? Lembrando que estamos na unidade 6 da apostila do cursinho da UEL, do cursinho CPV. Então, bora de filo molusca agora! Então, pessoal, vamos começar pelos tópicos que veremos nessa aula, tá? Só que vale lembrar que a aula de filomolusca será dividida em parte um e parte 2, tá? Na aula de hoje, que é a parte um, nós veremos as características gerais, né, do filo molusca, tá bom? E a diversidade desse grupo, as classes que compõem o filo molusca. Na semana que vem, nós vamos ver os sistemas desse filo e a reprodução, tá? Desse filo. Só que antes da gente começar a ver as características gerais, é importante que a gente veja os representantes, né? Começa a ver, né, quem são os moluscos, tá? Os representantes do filo molusca, beleza? E aí, pessoal, olha só. Os moluscos são os polvos, beleza? As lulas, as ostras, os mariscos, tá bom? Os mexilhões, tá? Os caracóis, também os caramujos, tá? E as lesmas, tá, pessoal? Então, polvo, lula, ostras, mariscos, mexilhões, caracóis, caramujos e lesmas são representantes, alguns exemplos, né, os principais exemplos do filo molusca. Fechou? Beleza. Agora que vocês viram, né, os principais representantes, já estão mais ou menos sabendo, né, quem são os moluscos, vamos começar com as características gerais desse filo, tá? Pessoal, característica geral, geralmente é o que mais cai, principalmente em uma primeira fase, tá, de um vestibular. Então, assim, prestem muita atenção nas características gerais de cada filo, beleza? E agora vamos começar as características gerais do filo molusca. Pessoal, essa é a principal característica do filo molusca. São animais de corpo mole, tá? Então aqui tem um polvo, acho que você já viu, né, um polvo se locomovendo, sabe mais ou menos como é que é, e você percebeu que ele é um animal de corpo mole, tá? Então os moluscos são animais de corpo mole. Olha só, pessoal, os moluscos, eles são celomados, né? Então eles apresentam o celoma e eles são triblásticos, tá bom? Vamos entender isso aqui? Ó, primeiro vamos começar aqui, né, pelo celomado, ó. Aqui tem um exemplo, né, de um animal celomado, aqui é uma minhoca, um anelídeo, tá bom? Não é um molusco, mas a gente pode usar essa imagem para entender os moluscos, né? Por quê? Tá vendo esse espaço branco aqui, ó? Isso daqui, esse espaço branco é um buraco, é uma cavidade, é um celoma, tá, pessoal? E note que esse buraco branco, ele é revestido, ó, tá? Por um tecido vermelho, tá bom? Ele é totalmente revestido por um tecido vermelho, tá? Então, isso que quer dizer ser celomado, tá? Ser celomado quer dizer que você tem essa cavidade, esse buraco, tá? E esse buraco ele é totalmente revestido por esse vermelho aqui, ó, pela mesoderme, tá bom? E eles são triblásticos, né? O que quer dizer ser triblástico? Ser triblástico quer dizer que você apresenta, né? Quer dizer que os moluscos apresentam esses três folhetos embrionários aqui, que são, pessoal, tecidos que aparecem quando o animal é um embrião, tá bom? Esses tecidos são a ectoderma, a mesoderma, né, que reveste completamente o celoma, e a endoderma, tá? Então, os moluscos são celomados e são triblásticos. Além disso, pessoal, olha só, eles possuem uma simetria birradial, né? O que quer dizer essa simetria birradial? Quer dizer o seguinte, pessoal, ó, se eu venho aqui nesse animal e faço um corte aqui, ó, do jeito que eu tô fazendo, ó, faço um corte aqui, eu vou separar esse animal em duas partes. Eu vou separar, tá? Em um lado aqui, ó, direito, tá bom? E um lado aqui esquerdo, ó, tá? E esses lados, pessoal, esquerdo aqui, ó, e direito, eles se sobrepõem, tá bom?
Então, quer dizer que eu separei ele em dois lados, dois é bi, tá bom? Por isso que eles possuem uma simetria birradial. É igual ao ser humano, né? Se a gente traça um corte, tá? Desse jeito aqui no ser humano, a gente vai separar o ser humano em duas partes iguais, que se sobrepõem, tá bom? Então, o ser humano também possui uma simetria birradial e os moluscos também possuem essa simetria birradial. Pessoal, podem apresentar ou não concha, tá? Então, olha só, alguns moluscos, como por exemplo esse daqui, possui uma concha, a concha aqui, né? Alguns outros, como por exemplo essa lesma, não possui concha, tá? Então, alguns podem apresentar e outros podem não apresentar a concha. Fechou? Então, pessoal, vamos continuar as características gerais, tá? Olha só, pessoal, a maioria dos moluscos são marinhos, tá? Só que alguns são de águas continentais. Águas continentais são águas doces, tá, pessoal? E alguns outros são terrestres, né? Então aqui eu peguei uma lula, né, ó, marinho, né? Então a maioria é marinho, tá? Alguns são de águas continentais, né? Aqui eu peguei um marisco, né, de água doce, de água continental. Talvez você já tenha achado uma conchinha de um marisco desse, né, em rio, tá? E olha só, alguns, né, são terrestres. Aqui eu peguei uma lesma, tá? Para ser um exemplo de um molusco terrestre. Galera, os moluscos, alguns podem hospedar e transmitir doenças, né? Olha só. Aqui eu peguei o caracol, né? Responsável por hospedar, né? Uma fase de vida do plateuminto, né? Que causa a esquistossomose, né? Então, olha só, alguns moluscos estão envolvidos com doenças, tá? Podendo hospedar doenças e até mesmo transmitir, né? Como, por exemplo, lá naquela doença causada por plateuminto, chamada esquistossomose, né, que está envolvida com esse molusco aqui, com esse caracol. Galera, os moluscos, eles apresentam uma importância econômica, tá bom? Uma importância econômica envolvida com a indústria alimentícia, tá? E até mesmo com o comércio de pérolas, né? Que aí envolve o comércio de joias, né? Olha só, pessoal, a indústria alimentícia, né, ela é movida, né, quando se trata dessa parte, né, dessa economia que é os frutos do mar, né, envolvido moluscos, tá? Porque alguns moluscos são utilizados, né, como pratos alimentícios, tá? Já no comércio de pérolas, olha só, aqui tem uma pérola, não sei se você tá vendo, vou colocar uma flechinha aqui, ó. Tá? Aqui tem uma pérola, tá? E essa pérola, pessoal, ela é sintetizada, ela é produzida dentro de ostras, tá bom? Então tem todo um comércio de pérolas envolvendo os moluscos. Pessoal, o corpo dos moluscos é dividido de forma geral em cabeça, tá? Ali a cabeça, em um pé, tá? Um pé muscular, tá, pessoal? Aqui o pé musculoso, o pé muscular, e também, pessoal, em uma massa visceral. Aqui, pessoal, a massa visceral, né? Nesse caramujo, tá bom? Então, ó, de forma geral, os moluscos são divididos em cabeça, em um pé muscular e em uma massa visceral. E nessa massa visceral tem diversos órgãos e alguns sistemas, tá? Que cumprem algumas funções no corpo dos moluscos. Fechou? Ainda em características gerais, pessoal, olha só. Presta atenção nesse textinho comigo, ó. Os moluscos apresentam um manto, eles têm um manto, tá? Que reveste a região visceral. Vocês acabaram de ver, né, a região visceral. Acabei de mostrar para vocês, tá? E esse manto, olha só, ele sintetiza. Sintetizar em biologia quer dizer produzir, tá, pessoal? Então, o manto produz, sintetiza a concha. Ó, entende aqui comigo nessa imagem. Essa linha preta que vocês estão vendo aqui, ó, representa a concha, tá bom? Desse molusco, tá? Embaixo da concha, pessoal, ó, vocês notem que tem aqui, ó, uma linha branca, tá vendo? Essa linha branca, pessoal, representa o manto, entendeu? Então, esse manto, que é essa linha branca, ó, ele reveste, tá vendo que ele tá revestindo? Revestir, gente, é tipo cobrir, entendeu? Ele cobre, ó, toda a região visceral do molusco, tá bom? Então, o manto reveste a região visceral.
Além disso, pessoal, o manto, que é esse branquinho aqui, né, ele sintetiza a concha. A concha fica em cima dele. Por quê? Porque ele produz a concha, tá? Então, além de revestir a região visceral, o manto sintetiza a concha. Fechou? Além disso, olha só, tem uma região, tá, chamado cavidade do manto. Vocês acabaram de saber o que é o manto. O manto é essa regiãozinha branca, tá? Então tem uma cavidade, um buraco do manto. Aqui, pessoal, nessa imagem, ó, tá vendo esse buraco que tem aqui, essa cavidade? Essa cavidade é a cavidade do manto, tá? Olha só, a cavidade do manto é uma abertura do manto onde está localizado os poros. O que são poros? Poros são buracos, tá? Os poros dos sistemas digestório, sistema excretor e sistema reprodutor. Além dos poros desses sistemas digestório, excretor e reprodutor, tem também a brânquia. Então se liga, ó. Nessa cavidade do manto aqui, ó, tá? Nesse buraco, tá? Desemboca, ou seja, cai aqui, tá? Alguns poros, abre aqui nesse buraco, abre alguns poros de alguns sistemas. Quais sistemas, né, que tem uma abertura aqui? Sistema digestório, sistema excretor e sistema reprodutor, tá? Além, né, desses poros que desembocam aqui nessa cavidade, tem também essa estrutura aqui, ó, que eu estou passando o mouse, tá? Ó, que parece uma folha, que é a brânquia, tá, pessoal? Que é a brânquia, tá bom? Então, pessoal, vocês vão entender na aula da semana que vem melhor a cavidade do manto, porque eu vou trabalhar sistemas lá. O que é importante saber agora é que existe essa cavidade do manto, que tem poros do sistema digestório, excretor e reprodutor, que desemboca nessa cavidade, e que tem uma brânquia aqui nessa cavidade. Fechou? Finalizamos características gerais, tá, pessoal? Agora nós vamos ver a diversidade, tá? A diversidade desse grupo, tá bom? E o filo dos moluscos, pessoal, apresenta três classes. A classe dos gastrópodes, tá? Então aqui tem alguns gastrópodes, tá? Também o filo dos moluscos apresenta a classe dos bivalve, tá? Então aqui tem alguns bivalves para vocês verem, tá? E por último, a classe dos cefalópodes, tá? Dos cefalópodes. Então aqui tem alguns cefalópodas para vocês verem, tá? Então, classe, né, cefalópode mais classe bivalve mais a classe gastrópodes juntos formam o filo dos moluscos. Fechou? Então, pessoal, se tratando de diversidade, vamos começar falando da classe dos gastrópodes, tá bom? Olha só, pessoal, os gastrópodes, tá? É a classe formada pelas lesmas, tá bom? Pelos caracóis e também pelos caramujos, fechou? Pessoal, os gastrópodes possuem cabeça, tá? Então aqui, ó, a cabeça, beleza? Desse caramujo. Um pé muscular, ó, esse aqui é o pé muscular, tá bom? Um pé muscular. E também uma massa visceral. A massa visceral, tá? Nos gastrópodes que possuem concha, fica aqui dentro da concha. Ô, louco, professor, então não é a casinha? Não, aqui a concha serve para proteger a massa visceral, os órgãos, tá? Que ficam aqui dentro, tá bom? E aí, pessoal, eles possuem então essa cabeça, esse pé muscular e essa massa visceral bem definido, tá bom? É bem definido. Você vê bem a cabeça, vê bem o pé muscular e vê bem a massa visceral. A maioria dos gastrópodes, pessoal, ó, você pode falar gastrópodes ou gastrópodas, a mesma coisa. Possuem concha, tá bom? Com exceção das lesmas, tá? Então, olha só. Os caramujos possuem concha, os caracóis possuem concha, tá? As lesmas, pessoal, ela é uma exceção. Ao longo da evolução, tá? Do grupinho das lesmas, elas perderam a concha, tá bom? Então, as lesmas não possuem concha. Os gastrópodas, pessoal, apresentam uma língua chamada rádula. Nossa, quando cai gastrópodes nas provas, eles adoram perguntar dessa língua, tá? Que é a rádula, tá?
E essa rádula, pessoal, tá? Ela tem a função de auxiliar, de ajudar no processo da alimentação. Então, olha só, aqui, né, tem uma cabeça, tá bom? De um gastrópode, tá? Pode ser um caramujo, um caracol ou uma lesma, tá bom? E aqui, pessoal, olha só, tem a língua rádula. Aqui a língua rádula, ó, tá vendo? E a língua rádula, pessoal, que tá aqui, beleza? Ela está envolvida com o processo de triturar, tá bom? De raspar o alimento, tá? Então aqui, ó, dá para ver um alimento entrando, né? Então a língua rádula, ela raspa o alimento para o alimento entrar no sistema digestório do gastrópode e assim sofrer o devido processo digestório, tá? Então, língua rádula com a função de auxiliar na alimentação, por quê? Porque ela é uma língua raspadora. Repito, a língua rádula é uma língua raspadora. Por isso está envolvido com a alimentação dos gastrópodes. Agora vamos entrar nos bivalve, tá? Na diversidade aqui, ó, vamos entrar na classe bivalvia, tá bom? Os bivalves. Olha só, pessoal, os bivalves, né? A classe dos bivalves é formada pelas ostras, pelos mariscos e pelos mexilhões. Fechou? Ostras, mariscos e mexilhões. Pessoal, por que bivalve, né? Bivalve é porque eles apresentam duas conchas, duas conchas conectadas por um ligamento, tá? Então, aqui no meio dessas conchas, olha só, tem um ligamento que conecta essas duas conchas, essas duas valvas, tá? Bi, pessoal, bi é dois, tá bom? Então, os bivalves são os moluscos que têm duas valvas. Uma, duas. Bivalves possuem duas valvas. Ostras, mariscos e mexilhões. Pessoal, os bivalves são animais filtradores, né? Como assim? A água, né, ela entra dentro do corpo de um bivalve, tá? E aí, pessoal, dentro do corpo do bivalve, tá, vai ocorrer uma filtração. Ou seja, o animal ele vai filtrar, tá, o que é partícula alimentícia, o que é partícula, o que é comida para ele, tá bom? Então são animais filtradores. Pessoal, os bivalves não possuem aquela língua rádula que os gastrópodes têm, tá? Por quê? Porque eles apresentam uma cabeça reduzida. Ao longo do processo evolutivo dos bivalves, tá? A cabeça foi se reduzindo, tá? Então, um bivalve ele não apresenta cabeça. Automaticamente, ao longo do processo evolutivo, perdeu-se a rádula, tá bom? Não tem função, tá? Apresenta um pé bem desenvolvido para proteção e locomoção. Calma aí. Como assim bivalve apresenta pé? Além disso, um pé bem desenvolvido. Olha só, pessoal. Aqui, né, eu coloquei 3 bivalves, ó. Tá vendo esses vermelhinhos aqui, ó? Isso daqui, pessoal, são os pés. Mentira, professor. Isso aqui são os pés dos bivalves, tá? E esses pés, pessoal, dos bivalves, ele é bem desenvolvido e está envolvido com a proteção desse animal. Ou seja, com esse pé aqui, os bivalves conseguem se esconder rapidamente. Por isso que se você já foi à praia, você já deve ter visto, né, uma conchinha lá, um bivalve, e aí rapidamente ele some. Por quê? Porque ele se esconde rapidamente na areia, tá bom? Devido a esses pés aqui, tá? Proteção. Além disso, está envolvido com a locomoção, com a movimentação desses bivalves. Por quê, professor? Meu, esses pés aqui, né, eles podem bater no chão e fazer com que esse animal se locomova, tá? Então, além de proteção, está envolvido com a locomoção. Pessoal, algumas ostras, aqui ó, ostras, tá? Algumas ostras produzem pérolas. Aqui, pessoal, ó, aqui tem uma ostra, ó, e aqui dentro tem pérolas, tá? Essas pérolas, ó, aqui é uma forma de defesa. Como assim essas pérolas branquinhas aqui, ó? Essas pérolas, elas na realidade é uma forma de defesa do bicho. Pessoal, esses animais são filtradores, né? Então eles filtram a água para buscar o alimento, tá? Pode entrar algum patógeno dentro desse animal. O que esse animal faz? Ele pega esse patógeno ou alguma coisa, né, que entrou e que pode levar o bicho à morte,
e começa a produzir pérola, né, em volta, né, desse patógeno ou dessa matéria que está causando mal ao bicho, tá bom? Então, pessoal, a ostra é uma forma de se defender, né? A ostra, ela é formada dentro de alguma coisa que causa mal pro bicho, tá bom? Então, a ostra, mentira, as pérolas, tá? Então, as pérolas, pessoal, é uma forma de defesa desse animal, só que o ser humano pegou e transformou em um comércio, né? Olha só que interessante, tá? Então, bivalvia. Para finalizar, pessoal, vamos ver agora a classe dos cefalópodes, tá? Então, vimos a classe dos gastrópodes, a classe dos bivalves. Vamos ver agora a classe dos cefalópodes, tá? Os cefalópodas. Os cefalópodas, pessoal, olha só, são os polvos, tá bom? As lulas, tá? Os argonautas, tá? E também os náutilos, tá, pessoal? Argonautas e náutilos, talvez você nunca tenha ouvido falar, né? Joga no Google depois dessa aula, pessoal, para vocês verem imagens de argonautas e náutilos, para vocês verem que interessante que esses bichos são, tá? Pessoal, os cefalópodes, olha só, eles possuem uma concha. Só que a concha está localizada na região interna do corpo. Então, ó, vocês estão vendo essa estrutura aqui que eu estou passando com o laser em cima? Isso daqui é a concha de um cefalópode. Então, fica dentro do corpo, fica internalizada no corpo do animal, tá bom? Então, a concha é localizada na região interna do corpo, tá? Pessoal, lulas e polvos possuem bolsa de tinta escura, daquela tinta preta que você já deve ter visto, né, em algum filme, em algum desenho. Essa tinta que lula e polvo solta está envolvido com a defesa do animal, tá? Então, pessoal, aqui, né, ó, tem um polvo e está soltando, né, a tinta preta. Essa tinta preta, tá? Está envolvida aí com a defesa de lulas e polvos, com a defesa de cefalópodes, tá? Alguns polvos e algumas lulas apresentam células, tá? Que está envolvido com a camuflagem, beleza? Essas células têm o nome de cromatóforos, tá bom? Então, pessoal, essas células cromatóforos, tá? Está envolvido com a camuflagem. Aqui nessa imagem, olha só, se você olhar rapidamente, né? Você acha que não tem nada, só que aqui tem um polvo camuflado, pessoal, tá? Aqui tá os tentáculos, beleza? Ó, o olho tá aqui fechado, tá? Aqui tá a massa visceral, tá? Que geralmente o pessoal chama de cabeça, tá? Só que não é cabeça. Isso aqui que geralmente o pessoal acha que é a cabeça do polvo, na realidade é onde estão as vísceras, né? Os órgãos desses animais. Então aqui é a massa visceral e não a cabeça do polvo. Olha só que interessante, né? Então, pessoal, esse polvo aqui ele está camuflado porque ele possui células cromatóforas, tá? E essas células fazem com que esses animais se camuflem. Eu indico vocês, pessoal, a procurarem no YouTube, tá? Polvo e lula se camuflando, para vocês verem como que essas células cromatóforas são incríveis. Fechou? Galera, era isso que eu tinha preparado para vocês. Obrigado por assistir até aqui. Até semana que vem. Valeu, forte abraço, fui!